Um horrendo assassinato triplo no mais violento bairro de Shiverport. A cena do crime foi brutal. Tinha sangue em todo o banco da frente. Tinham 3 pessoas baleadas ali dentro. Onde é que estão os outros cartuchos? Era um daqueles casos muito confusos que não faziam muito sentido. Vamos resolver logo esse caso, o mais rápido que pudermos, antes que a imprensa fique sabendo. Para pegar o criminoso, o detetive Rod Demery teve que ficar cara a cara com os criminosos mais perigosos da cidade. Há um submundo escondido que possui suas próprias regras. Qual foi, meu irmão? E descobrir alguns de seus segredos é bem difícil. O que ele descobriu foi o mal absoluto. Ele agia com tanta frieza que a gente não conseguia entender. Quer saber de uma coisa, amigo? A única pessoa que parece um demônio aqui é você. Ninguém parecia saber por que ele puxou o gatilho. Parado! Pra fora! O assassinato e eu somos velhos amigos. Quando eu era uma criança, ele levou minha mãe. Anos depois, levou meu irmão. Foi quando descobri minha missão na vida. Cada caso no qual trabalho, eu desvendo. Cada caso que desvendo, ouço uma confissão. Eu sou o detetive Rod Demery. Eu não escolhi a morte. A morte me escolheu. A morte me escolheu. Eram quase 8 da manhã e uma mulher estava correndo perto do centro de Shiverport. Para ela era um dia qualquer. Até que ela viu um carro parado com a porta aberta. Quando ela chegou perto do carro, percebeu uma coisa que chocou de imediato. Havia 2 corpos estirados no banco da frente. Um homem e uma mulher. Ai, meu Deus! Cobertos de sangue. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Socorro! Então ela saiu correndo. Meu Deus! Meu Deus! Ela não sabia se quem fez aquilo ainda estava lá. Ela não estava só procurando ajuda, estava correndo para se salvar. Naquele dia, em particular, eu estava visitando uma igreja. Oi, bom dia, senhora Hanson. Ah, bom dia. Tudo Como bem, vai a você? senhora? Eu vou menos à igreja hoje do que quando eu era criança. Mas quando eu posso, eu vou. Pelas mesmas razões que eu sempre fui. Para ter paz e tranquilidade. Refletir. Me preparar para o futuro. Aqui é o Demery. Quando meu telefone tocou, eu já sabia o porquê. 3 pessoas? A central me falou que 3 pessoas foram baleadas na Rua Ana. Geralmente mortes por tiroteio são só de uma pessoa. Não é comum haver mais de uma vítima. Meu Deus, tá bom, eu tô a caminho. Então tive que sair da igreja e ir até a cena do crime. Aquele crime ocorreu em Allendale. É um dos bairros mais antigos da cidade. É um bairro negro, no geral, com um jeitão mais tradicional. Atenção, todas as viaturas. Atenção, atenção. Temos 2 vítimas na Rua Ana. Por favor, diga. Quando eu cheguei lá no local, o detetive Toby Mitchell estava lá. E aí, detetive? E aí, Toby? Curtiu o terno novo, hein, garoto? Ele é um detetive muito inteligente e muito esperto. E aí, qual é a situação? Temos um total de 3 vítimas. 2 já estão mortas. A terceira está em estado grave indo pro hospital agora. As 3 vítimas encontradas no carro tinham por volta de 20 anos. Christopher Haslett e Kendra Hill estavam no banco da frente. Troy Creighton estava no banco de trás. Os 3 levaram tiros no lado esquerdo da cabeça. Entendi. Os corpos ainda estão no carro, se quiser dar uma olhada. É, vamos dar uma olhada. E aí, gente? Então, já sabemos o motivo? Não, mas podemos descartar roubo. Todos estavam com dinheiro nas carteiras. Pesquisou a placa do carro? Já. O policial averigou e disse que pertence a Angela Brown.
Então não é de nenhuma das vítimas. Entendi. Tinha sangue por toda parte, no volante, e os bancos não tinham mais cor, só sangue. Aquilo parecia uma execução, um assassinato não motivado por emoção, algo mais metódico e pragmático. Você não acha que os corpos estão numa posição estranha? Eu pensei a mesma coisa. Chris estava jogado por cima da Kendra. E aquela não seria uma posição natural para ele ficar. Parecia que alguém havia movido o corpo ou colocado naquela posição. As janelas ainda estão intactas. Isso indica que as portas estavam abertas durante o tiroteio. Isso é obra de um filho da mãe sem coração. Aquela cena era muito brutal. O fato de alguém dedicar seu tempo para atirar nos outros dessa forma sugeria que o culpado era um assassino com tendências psicopatas. O que eu não entendo é... por que aqui? Por que em uma rua residencial, no meio da manhã? Eu tenho uma pergunta melhor. Tinham 3 pessoas baleadas ali dentro. Onde é que estão os outros cartuchos? Dentro do veículo havia 2 cartuchos calibre 380. Deveria haver mais porque é claro que foram disparados mais de 2 tiros. Pode procurar digitais no carro? Se o suspeito estava dirigindo o carro, deveria haver alguma digital dele ou dela em algum lugar daquele carro. Ai, pessoal, a gente acha que o motorista do carro pode ter saído a pé. Vamos verificar os arredores para tentar encontrá-lo. Entendido. Valeu. Não sei se já falaram pro senhor, mas uma pessoa disse que ouviu tiros nessa manhã. Bem perto daqui, na rua Sprague. Sério? Tá, vamos nessa. A parte da cidade onde fica a rua Sprague é conhecida como The Bottoms. É uma área da pesada. Tem tráfico de drogas à luz do dia, tem prostituição. The Bottoms é um lugar muito perigoso por causa das coisas que acontecem lá. Na verdade, há um mês encontramos os restos mumificados de uma vítima bem no meio daquele lugar. Aí, saca só. Encontramos cartuchos calibre 380 igual ao que encontramos na cena do crime e havia um pouco de sangue também. Acho que a gente já encontrou a cena original do crime. É. Eu achava que as vítimas foram baleadas na rua Sprague. E o assassino dirigiu o carro e o abandonou na rua Ana. E então fugiu de lá. Detetives? Sim? Encontraram mais uma coisa onde as vítimas estavam. O que foi? Uma camisa ensanguentada. Camisa ensanguentada? Eu pensei logo que o suspeito estava usando a camisa e tirou quando correu. Isso mostra que ele não tinha planejado tudo. Ele é esporádico, é impulsivo. Beleza, gente. Escutem só. O assassino ainda pode estar por aqui, então vamos fazer uma varredura completa. Vocês vão por ali e nós vamos entrar. Parece até uma mansão mal assombrada. É, parece mesmo. Eu achava que o suspeito podia estar ali em alguma daquelas casas abandonadas, debaixo do nosso nariz. Ouviu isso? Ouvi. Vamos fazer o seguinte, dá uma olhada. E nós dois vamos juntos, tá? Vamos. Parado! Pra fora! Escondido lá no fundo, vimos alguém se mexer. Bota as mãos pra cima! Pra fora! Devagar! Eu logo vi sangue. Aquele podia ser o nosso suspeito. Ele parecia estar nervoso. Não estava racional, estava muito estranho, mas ele obedeceu nossos comandos. Qual o seu nome? Ed. Ed do quê? Ed o quê? Ed, sai daí. Eu percebi que ele estava sob a influência de drogas. Eu achei que fosse heroína. Preciso que você saia daí bem devagar. Como esse sangue foi parar aí?
Que sangue? Eu não vejo nada. Não conseguimos nenhuma resposta coerente dele. Ele não estava lúcido. Ele estava completamente fora de si. Toby, pode algemá-lo. Eu queria fazer algumas perguntas a ele. E também eu gostaria de testar o sangue nas mãos dele para saber se era de uma de nossas vítimas. Então levamos ele para a delegacia. Nos avise quando sair o resultado desse sangue. Obrigado. O que você acha? Tá na hora de avisar os parentes sobre as mortes? É. Aí os familiares podem nos dizer o que aquelas pessoas estavam fazendo em The Bottoms. As 2 vítimas do banco da frente morreram na hora. Troy Creighton, do banco de trás, ainda estava vivo, mas em coma. Eu não sabia se conseguiríamos falar com ele, então precisávamos procurar outras pistas. E precisamos falar com Angela Brown. Os corpos foram encontrados no carro dela. É o seguinte, vai falar com as famílias e eu vejo o que a Angela tem a dizer. Beleza. Valeu. Naquele momento, eu e Mitchell nos separamos. E eu fui falar com a dona do veículo. Você é Angela Brown? Sou sim. Eu sou o detetive Demery, da polícia de Shreveport. Quem me atendeu na porta foi a própria Angela Brown. E descobri que ela era a namorada de Christopher. Aconteceu alguma coisa com o Christopher? Será que eu posso entrar? Ai, meu Deus. Durante o dia inteiro, eu senti que alguma coisa estava errada. E quando eu abri a porta e vi o detetive e também o distintivo, eu perguntei: o Christopher morreu? Tive que informar para Angela que o namorado dela estava morto. Ela ficou triste, arrasada. Era como se eu estivesse em um filme, não parecia real. Ele estava aqui comigo. Estávamos lá em cima com o bebê. Vocês têm um bebê? Ele está lá em cima, dormindo. Christopher tinha apenas 23 anos, mas já era pai. Infelizmente, aquela criança teria que viver sem o pai agora. Quando ele saiu? Ele saiu no meio da noite. Troy, o amigo dele, ligou de um dos cassinos. Alô? Alô, Chris. E aí? Oi, o que houve? Nada. Você pode vir me buscar aqui? Sim, posso sim. Beleza, valeu. Tranquilo. Te devo essa, hein? Tchau. Tá tudo bem, Christopher? Sim, o Troy tá no cassino e precisa de uma carona. Ele falou que o Troy tinha conhecido uma garota e queria uma carona pra casa de um amigo. Ele só ia levar os dois até lá. Eu volto daqui a pouco. Eu ainda lembro dele parado na porta dizendo: já volto, amor, eu não vou demorar. Ele só foi dar uma carona pro Troy. Tchau, eu te amo. Também te amo. Tchau, amor, boa noite. Diz tchau pro papai, tchau. Nós encontramos o Christopher dentro do seu carro, em The Bottoms. Conhece essa parte da cidade? The Bottoms? Eu perguntei para Angela se o Christopher e o Troy iam em The Bottoms comprar drogas. Só por causa da parte da cidade que eles estavam, porque ali tem uma grande presença de tráfico de drogas, eu acho que eles colocaram na cabeça que eles só podiam estar comprando drogas e nem dá pra imaginar isso. O Christopher estava trabalhando sem parar. Ele não queria gastar o dinheiro com drogas. Ele só pensava em mim e no bebê. Christopher era um ótimo pai, ele era muito presente. Sempre foi prestativo, atencioso e ele era muito especial. Olha, eu vou pedir para uma assistente social te visitar, tá? Eu acho que ela pode te ajudar. Tá bem. Eu não vou mais gastar o seu tempo, mas eu sinto muito pela sua perda. Obrigada. Depois de falar com a Angela, eu ainda tinha dúvidas. Christopher não era o tipo de pessoa que encontramos morta em The Bottoms.
Do outro lado da cidade, o detetive Mitchell estava tendo uma conversa difícil com a família de Kendra Hill. Eu sei que é difícil, mas precisamos da sua ajuda para resolver o caso. Consegue pensar no motivo para ela estar num lugar tão ruim quanto The Bottoms? Olha, ela já foi viciada em drogas, mas eu e todos da família achávamos que ela tinha superado isso. Kendra Hill era do Texas. Uma das razões dela ter vindo para Shreveport foi para se tratar, e se tratou. E a gente fez de tudo por ela, e eu realmente não acredito que ela voltou a se drogar. O pai dela disse que ela estava trabalhando, que era membro ativo da sociedade. Ela estava se saindo muito bem, pelo menos pelo que todos disseram. Ok. Agradeço por ter me falado isso, de verdade. Eu já estou de saída. Tá bem. Pouco depois que eu e o detetive Mitchell notificamos aquelas mortes, eu recebi uma ligação inesperada. Aqui é o Demery. Oi. Oi, chefe. Você está no carro? Tô. Preciso falar com você e o Mitchell. Ok. Tô indo pra aí. Aí, Mitchell, a gente tá com um problema, cara. Senti um tom de urgência naquela ligação. E o chefe queria que eu e Mitchell fôssemos para a delegacia. Eu estava trabalhando num caso num dos bairros mais perigosos de Shreveport. E conforme a investigação avançou, o chefe da polícia me informou de um problema. Senhores, temos um problema. O rapaz em coma do caso do tiroteio que estão investigando. Troy Creighton. Então descobrimos uma coisa. Temos que resolver esse caso o mais rápido possível, antes da imprensa saber. Antes de saber o quê? Troy Creighton servia a produção de um filme. E sabemos o que aconteceria se começassem a falar que nossas ruas não são seguras para as filmagens. Em 2008, a indústria de filmes de Shreveport estava a toda. Silêncio no set. O furacão Katrina e a destruição de Nova Orleans fez com que todas as produções de Louisiana fossem para Shreveport. Shreveport ficou conhecida como a Hollywood do Sul. Celebridades estavam na cidade, estúdios estavam surgindo por toda parte. Todo lugar em que você fosse, estavam filmando algum filme ou programa de TV. A chegada das produções cinematográficas mudou muito a cara da cidade e trouxe muitos investimentos para a região. Gente, precisamos resolver isso rápido e temos que manter o sigilo. Sim, senhor, entendemos. Apesar de eu não gostar de limitações, foi compreensível. A nossa cidade precisa que os estúdios cinematográficos se sintam seguros. Troy Creighton trabalhava num food truck que estava servindo uma equipe de produção naquela área. Beleza, a gente vai até lá para ver se alguém pode dar alguma dica sobre o que ele estava fazendo lá em The Bottoms. Tá bom, obrigado, senhores. Podem fechar a porta ao sair? Sim, senhor. Quando chegamos no set, encontramos a chefe do Troy, Deborah Crane. Minha nossa, isso é horrível. Isso explica por que ele não veio hoje. Ele não parece o tipo de pessoa que faltaria ao trabalho sem me avisar, sabe? Deborah descreveu Troy como sendo trabalhador, ambicioso, amigável, confiável, um cara bom em geral. Ela ficou chocada com o ocorrido. Não imagino porque ele estava num lugar como The Bottoms. Somos rígidos com quem contratamos e, pelo que eu sei, ele não usava nenhuma droga. Ele veio trabalhar ontem? Sim. E depois de sair com pagamento, disse que estava indo para um cassino aqui perto. Depois de falar com a Deborah, vi que ele não tinha razão para ter ido a The Bottoms. Então voltei para a pergunta, por que eles estavam lá? Okay. Olha, eu tenho que voltar ao trabalho. Tudo bem, obrigado. Obrigado pela ajuda. Aqui é o Demery. Saindo do set, recebemos uma ligação da delegacia. Entendi, obrigado. Recebemos uma ligação anônima de que uma pessoa entrou no motel Franklin, coberta de sangue. E esse motel fica bem entre as ruas Sprague e Anna, onde o veículo foi encontrado. Aí, cara, eu vou no motel Franklin. Tá, beleza. Depois a gente fala. Havia muitas atividades relacionadas a drogas no motel Franklin.
Os quartos eram alugados por hora. Muitas pessoas passavam lá, acontecia prostituição, uso de drogas. Não era o tipo de lugar onde aconteciam coisas que a lei permite. Então eu fui pro Motel Franklin e falei com muitas pessoas lá. Ô, Candy! E acabei me encontrando com uma prostituta chamada Candy. E aí, Candy? Oi. Tá fazendo o que na minha parte da cidade, detetive? Tem uma informação pra mim? Prostitutas podem ser uma grande fonte de informação. Você só precisa desenvolver uma relação e tratá-la com o mesmo respeito que daria a qualquer outra pessoa. Eu ouvi dizer que um cara tava por aqui mais cedo, cheio de sangue. Sabe me dizer alguma coisa? Tem a ver com o assassinato que rolou? Tem. O que você sabe? Bom, algumas garotas podem ter falado que um certo cafetão estava envolvido. A Candy me contou o que tinha ouvido e que estavam falando de um cafetão ser o responsável pelo crime. Que cafetão? O nome dele é Trick Baby. Trick Baby? Onde ele fica? Ele fica num bar na Rua 11. Como ele é? Vai ver na hora. Eu fui até o bar que a Candy me disse que o Trick Baby estaria e entendi o que ela quis dizer. Mas o que é que temos aqui? Então você que é o Trick Baby? Uhum. O único de Shreveport, parceiro. Tá certo. Trick Baby gostava muito dos anos 70. Ele estava usando sapatos plataforma, óculos escuros e um monte de joias. Ele parecia alguém que tinha cara de cafetão. Eu sou o detetive Demery, da polícia de Shreveport. É um prazer. O que você pode me contar do tiroteio que rolou ontem em The Bottoms? Opa, pera aí. Esse cafetão aqui não sabe de nenhum tiroteio. Quando falei do assassinato, a reação do Trick Baby foi de choque. Ele não parecia saber nada do assunto e que também não fazia esse tipo de coisa. Eu não uso drogas e nem mato pessoas. Ele me falou que só se envolvia com a prostituição. Me disse o quanto ele amava as mulheres e que esse era o seu negócio. Eu percebi que ele era bem sincero nas respostas e não havia sinais de que mentia. Ele não parecia ser violento, não vi nenhum sinal de que ele estava envolvido no assassinato. Tá certo, eu não quero mais gastar seu tempo. Eu sei que a gente vai se ver de novo. Trick Baby era de fato uma pessoa única, mas ele não me deixou mais próximo de resolver o caso. Quando terminei de falar com o Trick Baby, voltei para a delegacia e recebi boas notícias. E aí, detetive? E aí, cara? Sabe aquele cara que a gente trouxe da casa abandonada? Sei. Os resultados do exame de sangue. Tá. Esse tempo todo eu estava por ali investigando e chegando a lugar nenhum. Mas se o sangue das mãos dele for das vítimas, eu estava com o assassino sob custódia esse tempo todo. O que diz aí? O sangue é dele, não das nossas vítimas. O fato do sangue ser dele mesmo geralmente seria estranho, mas ele injetava drogas nas veias. Esse tipo de gente procura a veia e o sangue pode espirrar. Então o sangue nos braços dele provavelmente é de uma aplicação errada. O nome dele é Ed Jensen. Pelo que soube, ele está sóbrio bastante para a gente falar com ele. Vamos lá ver o que esse cara tem para dizer. Oi. Sabe por que a gente veio falar com você? Agora que ele estava sóbrio, eu queria tirar alguma informação dele. Mas o Jensen era só um viciado no lugar errado e na hora errada. Eu não esperava muito dele. Isso é sobre o tiroteio, né? Mas, para minha surpresa, Jensen disse que viu algo. E eu estava torcendo para ele ter visto o atirador. Eu estava com dificuldade de encontrar o assassino das 3 vítimas do caso. Depois de chegar a mais um beco sem saída, eu estava interrogando Jensen, o usuário de heroína que encontramos numa casa abandonada perto do local do crime. Jensen não era o culpado, mas ele disse ter visto o crime acontecer.
Jensen me disse que estava prestes a injetar quando ouviu o carro parando na rua. Tinham 4 pessoas no carro. 3 delas eram brancas e a outra um cara negro. O Sr. Jensen disse que um carro parou e um homem negro desconhecido saiu e falou com um conhecido dele do bairro, um homem chamado Danny Boy. Os dois começaram a conversar e eu voltei, para os meus afazeres. E foi aí que eu ouvi o bang, bang, bang. Ouvi muitos tiros. O Sr. Jensen disse que quando olhou pela janela o carro havia sumido, o homem negro desconhecido também, e Danny Boy também não estava mais lá. Jensen não ligou para a polícia. Ele não queria se intrometer. Ele voltou a injetar a heroína. O Danny Boy e esse outro cara, eles estavam usando o quê? Eu acho que eles estavam de calça jeans. O Danny Boy estava de camisa preta e o outro estava de camisa branca. Aquilo era importante, já que encontramos uma camisa branca ensanguentada perto da cena do crime. Como era o cara com a camisa branca? Eu não sei. Alto, magro, com um cavanhaque. Ele tinha uma cara bem assustadora, sabe? Tá bem. É o seguinte, alguém vai vir aqui para falar com você, tá? Após falar com Jensen, sabia o que tinha que fazer. Eu precisava falar com Danny Boy e, se Deus quiser, fazer com que ele me desse a identidade do homem de branco. Tá legal. Vamos ver se o Sr. Danny Boy já esteve conosco antes. Eu e Mitchell decidimos procurar pelo Danny Boy. Colocamos o apelido no nosso sistema. Aqui está. Ah, esse cara? Danny Boy, na verdade, se chama Daniel Deming. Eu conheci o Deming, já lidei com ele antes. Não era exatamente o tipo violento ou criminoso. Ele era mais um informante ou um malandro. Ele era bem safo, sempre dava um jeito de sair de uma furada. Ele nos dava informações. Não por ser um cidadão bom ou por querer ajudar alguém, era sempre para benefício próprio. Falei com ele algumas vezes no passado, então já conhecia bem ele. Deixa eu te falar. Esse cara não deve ser o assassino. A gente pode até ir lá falar com ele, mas eu acho que não vai dar em nada. Oi, capitão. Oi. Então, gente, preciso de notícia boa. Tem um pessoal me enchendo o saco para resolver esse caso antes do pessoal do set entrar em pânico e fugir da cidade. A fofoca se espalha rápido entre o pessoal do cinema. E aquele incidente em particular abriu os olhos de todos nós para o fato de que Shreveport pode ser uma cidade muito perigosa. Pode deixar, senhor. A gente está atrás de uma pista bem promissora. Quero isso resolvido em 24 horas. Sim, senhor. Obrigado, senhores, pela cooperação. Olha, a gente não vai encontrar esse cara sozinho, então vamos soltar um alerta de busca para ver se alguma patrulha acha ele. Por sorte, não demorou muito para encontrarmos o Danny Boy. Um de nossos policiais já sabia onde encontrá-lo. Olha o Daniel Deming. Ou prefere que eu te chame de Danny Boy? Ei, cara, aqui não tem ninguém com esse nome aí, não. Por que eu tô aqui? O Danny Boy chegou e ele falava muito, era um malandro. Today's date is the 20th of April 2008. With me present is Mr. Daniel Deming. Now, what I need you to do is explain to me what happened the night in the alley. Tell you the truth here, I really know what I'm saying. All I know is shit. Now, let me explain something to you, because I don't want us to get started off on a bad foot. I know what happened, and you don't need to get yourself twisted up where you ended up going to jail. You don't want to take no murder charges. Eu achei importante avisar ao Danny Boy que eu sabia que ele estava lá e que ele podia ir para a cadeia por assassinato. Isso mudou todo o seu comportamento. A partir dali, ele quis falar. Let's start from the beginning. I need you to tell me what happened. We was already down there. When pull up with some white folks in the car.
Quando eu ouvi o nome Twin, pedi para ele parar, pois reconheci o nome. O nome verdadeiro do Twin era Eric McCall. Em crimes violentos, o nome dele sempre aparecia. I wasn't with them, you know what I'm saying? Twin was with them people. He did that. Like that. Twin shot the people. Twin definitivamente é o tipo de pessoa má que faria isso. Ele era o próprio mal personificado. Eu estava investigando um assassinato duplo e naquele momento eu estava com Danny Boy, que disse ter visto um homem chamado Twin cometer o assassinato. Danny Boy me disse que o Twin aparecia com 3 caucasianos no carro. Didn't know what he did. Jump in the car. Dan, what's up? You know. I want you to tell me everything that was said. Twin said, yeah. Know where you going, man? Know where you going? It's Twin, man. Thought the people had money, man. Try to rob the people. Who gave him the gun? He ain't no gun for me. Danny Boy lhe disse que não tinha arma. Twin entrou na casa. Lá dentro estava Emmett Barrett, cujo apelido era Bubblegum. De acordo com Danny Boy, Twin falou a mesma coisa pro Barrett. He just gave Twin a gun. And then Twin went back outside. He walked up to the car. They shot the people, man. They're like that. Ele disse achar que o Twin iria roubá-los. Mas quando ele se aproximou do carro, começou a atirar para dentro do veículo. Twin shot the driver in the head. And then he shot the woman. He shot the dude in the face. The other white guy in the back seat. What happened afterwards? When that time I left, dog. Danny Boy disse que Twin saiu dirigindo o carro da vítima. What made Twin shoot? I had no picture. When the owner was trying to prove a point, really I don't know. Eu acho que o Danny Boy e o Bubblegum só estavam lá para se aproveitar do dinheiro do assalto. Mas quando Twin atirou, acho que pegou os dois de surpresa. You tell me the truth about everything? I'm just telling you the God truth. If I had something, I wouldn't even talk to you at all, dog. Depois de falar com o Danny Boy, não deixei ele ir. Eu soube que ele havia roubado cheques da igreja, então eu o prendi por falsificação. Agora que tinha terminado com o Danny Boy, minha prioridade era encontrar Eric McCall, mais conhecido como Twin. Então dei sua descrição e um aviso para que os policiais procurassem ele. Mais tarde, recebemos uma chamada de uma pessoa que parecia se encaixar na descrição física de Eric McCall. Mãos pra cima, fique de joelhos. Não se mexa, pode algemá-lo. Eles o prenderam com muita cautela, com as armas em mãos e o algemaram. Pode entrar. Ele foi levado para a delegacia de Shreveport para ser interrogado. Tá certo, Eric. Vamos começar logo. Twin parecia muito indiferente. Ele não se importava com nada e nem com ninguém. Eu quero saber se você esteve em The Bottoms umas noites atrás. Tô sempre lá, chefia. Ok. Quando vou realizar um interrogatório, tento manter a mente aberta, mas dentro de segundos percebi o quanto de maldade tinha naquele cara. Era interessante que sempre que eu lhe fazia uma pergunta, ele encarava o Mitchell com muita raiva, com um olhar de ódio. Me conta aí, como é que você foi parar naquele carro com as 2 pessoas baleadas? Por que esse maluco tá aqui? O quê? Vai falar alguma coisa? Ou vai ficar aí com essa cara de idiota? Repete o que você falou! Aí. Relaxa, senta aí, cara. Obedece o teu relaxa. dono. Eric, olha pra mim. Cala a boca e me conta logo o que aconteceu. Aquela mina não sabia o que queria. Que mina? A Kendra? Ela tava parecendo até o demônio. Amigo, a única pessoa parecendo o demônio aqui é você. Ele estava calmo, mas estava muito diabólico. Ele falava apenas em charadas. Conseguir informação dele era como arrancar um dente. Pode parar logo de me enrolar e me contar o que aconteceu. Vocês entenderam tudo errado. Amigo, você acha que a gente sentou aqui e escolheu teu nome assim do nada, na sorte?
Você acha que a gente não tá sabendo de nada, né? Seguinte aí, senhor. Os caras me perguntaram se eu tinha alguma droga. Eu disse que tinha. E com o passar do interrogatório, ele acabou falando que, de fato, ele conheceu aqueles 3 no cassino e que ficaram amigos. Eles disseram que iam me dar $20 se eu levasse eles pro vendedor. Aí eu levei, né? Tá certo. Levei os caras lá. E depois? O Bubblegum e o Danny Boy estavam por lá. Aí eu falei, qual é? Esse pessoal aí quer uma mercadoria. Aí o Bubblegum foi lá no carro. E na hora da troca, eu meti o pé. Então, tá me dizendo que você não ficou lá pra saber se eles foram baleados? Senhor, eu saí e fui pra casa. Twin disse que ele foi para casa e se houve um assalto ou um assassinato, aconteceu depois. E ele estava sendo incriminado por Danny Boy e Bubblegum. Quer saber, acabamos aqui. Mas eu não acabei não, senhor. Já pode calar a boca agora. Depois de falar com o Twin, acusei ele dos assassinatos. Mas precisava de provas físicas para solidificar o caso. 2 semanas depois, nosso laboratório criminal conseguiu as provas que precisávamos. As digitais que foram obtidas no carro acabaram sendo do Twin. O DNA da camisa ensanguentada também era de Eric McCall ou Twin. Além das provas físicas, tínhamos o testemunho de Jensen e Danny Boy. Mas a nossa testemunha mais importante ainda não contou o seu lado da história. Oi. Troy, como você tá? Tô bem. Que bom. Consegue me responder umas perguntas? A minha cabeça ainda um pouco confusa, mas eu vou tentar. Eu fiquei em coma por um tempo. Era como um sonho estranho e muito longo. E aí eu acordei. O meu cérebro ainda estava tentando entender o que aconteceu. Me fala o que você se lembra. Eu saí com uns amigos e encontrei uma mulher que eu tinha conhecido mais cedo naquela noite. Kendra? Isso, Kendra. Christopher, e aí, cara? Olha, eu sei que tá tarde, mas você pode me dar uma carona? Christopher era um amigo muito confiável. Se eu ia pedir carona pra alguém, não tinha jeito, só podia ser ele. Mas a gente dividiu um quarto na faculdade. E aí, Kendra? Ai, meu Deus, Red! Foi aí que ela encontrou um pessoal que ela conhecia e eu não conhecia eles. Tá fazendo o que essa hora aqui? A gente tá só esperando uma carona. E aí, cara, como é que vai? Cara, eu sou o Troy. Aí, será que rola uma carona pra gente também? Não sei, não. É melhor ligar pra ele. Eu não sei vocês, mas eu já vou. Eu vou pegar um ônibus. Mas foi bom ver você de novo, tá bom, irmãozinho? A gente tá indo pro mesmo lado. Qual é? Vamos junto. Não, eu vou pegar o meu ônibus. Um dos caras estava insistindo pra ir com a gente de carona. Eu fiquei preocupado. Ele parecia estranho. O Christopher chegou. Ah, ok. Fala aí, meu parceiro. O maluco ali falou que rola de tu me dar uma carona. É coisa rápida, 2 minutinhos só. Destranca a porta aí, irmão. Essa aqui é a Kendra. Valeu. Oi. Obrigada. De nada. O Christopher dava carona pra quem pedisse. Ele nunca negava, ele era desse jeito. Essa aí eu vou ficar te devendo, hein, meu irmão. Ó, é logo ali na frente. Aí, pra onde a gente tá indo? Eu achei que ele queria ir até a casa dele, mas com o passar do tempo eu fiquei um pouco mais preocupado com a situação. E tá de boa, meu irmão. Relaxa. Já tá chegando. É logo ali na frente. Pra onde? Aí, é só virar à esquerda aqui. Bem ali, ó. Bem ali no sinal. E aí nos aproximamos da rua Spread e eu já sabia que não era uma rua muito boa para se estar. Ela era conhecida pelas drogas. E eu sei que muitos achavam que era por isso que estávamos lá, mas não foi por isso. Nós só estávamos levando uma pessoa onde ela queria ir. A suposição era que Christopher, Kendra e Troy foram lá querendo comprar drogas. Mas eu acho que a realidade é que eles deixaram Eric McCall entrar no carro e eles não faziam ideia
no que eles estavam se metendo. Ok. Aí, marca 5 minutinhos aí que eu já volto. Valeu. E aí, irmão, qual foi? Aí, compadre, tá com a tua peça aí? Não tô com arma nenhuma. Por quê? Pô, tô tentando descolar uma grana desses otários. Vou lá pedir pro Bubblegum. Isso aqui tá esquisito, cara. Vambora daqui. Mas ele pediu pra esperar. Esse lugar é muito estranho. Vambora daqui. Vambora. Mas ele... Naquele momento, eu tava falando pro Christopher, vamos embora. E... Foi quando aconteceu. Ah! Calma, por favor, não! Depois do Eric atirar em todos, ele tirou o corpo deles do caminho e saiu com o carro. Mas ele só dirigiu alguns quarteirões e saiu do carro e correu. Eu vi uma luz forte. É a última coisa que eu me lembro. E aí eu acordei no hospital. Troy Creighton preencheu muitas lacunas do caso e nos ajudou a fechar o caso contra Eric McCall. Mas até hoje o motivo do assassinato continua um mistério. Essa era a pergunta-chave. O dinheiro não havia sumido, então não foi um assalto, não havia nenhuma droga na cena do crime, não foi uma venda de drogas que deu errado, ninguém sabia por que Eric McCall puxou aquele gatilho. Eu acho que Eric só queria matar o máximo de pessoas que conseguisse. O fato dele ter atirado neles um a um, sem se preocupar, não havia um motivo. Ele é só um assassino cruel e sádico. É isso que ele é. Eric McCall foi acusado de 2 homicídios dolosos. Ele foi a julgamento e admitiu o que fez para aceitar o acordo de prisão perpétua. Emmett Bubblegum Barrett admitiu a culpa de dar a arma do assassinato e em ser cúmplice e foi sentenciado a 40 anos de cadeia. Daniel Deming, ou Danny Boy, não foi considerado cúmplice do assassinato, mas ele foi preso por roubar os cheques da igreja. Eu tenho pensado muito na Kendra ultimamente. Ela podia ter sido uma boa amiga. Eu me encontrei com alguns conhecidos da Kendra. Eles disseram que ela era muito legal e... isso parte meu coração. Eu não a conheci, mas a sua família é muito gentil. E o Christopher, nossa, é terrível acordar e descobrir que o meu melhor amigo tá morto. Até porque se eu não tivesse pedido carona pra ele, ainda estaria vivo. E ainda seríamos amigos e sairíamos juntos. Seria muito legal sermos pais juntos. Eu sinto muita falta do Christopher. Se eu pudesse falar alguma coisa pro Christopher, eu falaria que o nosso filho tá ótimo e que eu o amo muito. Este caso é trágico por várias razões. Muita coisa foi perdida por tanta gente de uma só vez. Essas coisas eu não consigo explicar. Porque alguém como Eric McCall existe, mas precisamos melhorar a forma de tratarmos isso para lidarmos melhor com essas pessoas.